ser servo de Deus na atualidade e andar na contramão de tudo aquilo que esse mundo anda, porque querer obedecer, permanecer, é como viver no passado, na atualidade, na era da internet, da tecnologia, onde o Deus desse mundo é o dinheiro. Alguém que professa crer, veja bem, somente na cruz, no perdão exclusivo único de Cristo. As religiões, muitas delas acrescentam, Cristo não é suficiente, porque a igreja romana põe purgatório, põe santo, põe missa de sétimo dia, põe tanta coisa. O islamismo não crê em Jesus Cristo como Messias. Eles não creem. Fala que Jesus foi um profeta, um grande homem. O judaísmo não crê que Jesus Cristo é o Messias. Veja bem, a Bíblia diz que ele veio para os seus. Ele nasceu, viveu, provas incontestáveis. As Escrituras mostram isso. E nós andamos por fé e não por vista. Ser pastor hoje é andar na palavra de Deus. Ser fiel aos princípios bíblicos, sem alterar. Jesus disse, aquele que mudar um tio ou uma vírgula da lei, será punido. E nós somos igual a águia. Nós andamos na contramão de tudo. Um mundo imoral, um mundo corrupto, onde Paulo escreveu 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos os homens seriam gananciosos, interesseiros, egoístas, avarentos, amantes de si mesmo. Mas Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus conhece o princípio e o fim da nossa jornada. Antes de eu e você nascer, já estava escrito no livro de Deus as coisas que iam acontecer. Os fatos que ocorrem na humanidade, guerra, peste, fome, briga, confusão, traição, tudo que acontece nesse mundo, Deus já sabia que ia acontecer, porque as pessoas que conhecem a Deus sabem quem que Ele é, o que Ele fez na cruz. Simplesmente obedece e crê, segue na linha da igreja apostólica, da igreja primitiva. E hoje, a coisa mais difícil é andarmos na fé, vivemos pela fé, andamos na contramão. Mas nós temos um Deus no céu que tudo vê, um Deus que fará a justiça. Os verdadeiros cristãos são perseguidos, são odiados. Muitas das vezes está pregando numa praça, numa igreja, vem alguém te via usar pelo diabo. Não devemos odiar essas pessoas estão instrumentos na mão do diabo. Países como a Nigéria, onde os cristãos são mortos todos os dias por muçulmanos radicais. É o diabo se levantando no final do tempo. Mas nós, na contramão, contrário, quando você olha para a palavra, olha para a Bíblia, que quando Jesus tinha 12 auxiliares, um deles traiu Judas, ele disse assim, não escolhi os 12, porém um de vós é um diabo. E a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas na Santa Ceia. Veja bem, na Santa Ceia, Satanás entrou em Judas para cumprir a escritura sagrada. E quando Jesus foi preso, ele ficou sozinho. Todos correram, todos se afastaram, ficaram com medo. Pedro negou 3 vezes. Às vezes, a gente é pastor, a gente fica sozinho na luta. Muitas das vezes dá vontade de desistir, dá vontade de querer parar. Aí vem um Espírito nosso, assim, rompendo em fé. Nós rompemos pela fé. Vencemos o medo, a dificuldade, a dúvida.
Você pensa que foi fácil para Josué e Caleb, os únicos dois homens que durante 40 anos permaneceram fiéis? Josué e Caleb, quando receberam a promessa, saíram do Egito, eram jovens. E quando eles atravessaram o Rio Jordão, glória a Deus. Quando eles pisaram o pé, atravessaram o Jordão, rumo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Existe um lugar, uma terra, que mana leite e mel, a Nova Jerusalém. Veja bem, meus amigos, Deus nos fez largar a idolatria, a feitiçaria. Nós erramos, nós cometemos pecados, ninguém é perfeito. Eu erro, você erra, mas o sangue da cruz nos purifica. A Bíblia diz que quando eu creio de coração, quando eu creio na morte e ressurreição, no perdão da cruz, quando eu creio que Jesus é o Messias, a Bíblia diz que nós somos declarados justificados sem culpa, e nós cremos. O povo judeu não crê, o muçulmano não crê, os espíritas, ninguém crê. Como a igreja crê, como os apóstolos viveram. Andamos na contramão de tudo. Mas existe a Bíblia diz que Jesus, vou para o Pai, vou lhe preparar lugar. E existe um lugar para mim, para os fiéis. Ele disse, sereis perseguidos, odiados, ficarão sós. A imoralidade abate sobre toda a terra. Abate a imoralidade, um mundo corrupto, corrompido pelo pecado. Mas Deus é maior, a graça de Deus ela é maior. Ela nos purifica, nos santifica e nos capacita. Meu amigo, seja como a águia, ande na contramão, rompendo em fé. A mensagem de hoje é para você que está sozinho, que as duas coisas, você não está sozinho. Quando os 12 abandonou, Jesus disse, todos me abandonaram, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Deus está conosco todos os dias ali. E o diabo não conhece os atributos de Deus. Deus sabe quando o diabo vai agir. Deus conhece os pensamentos de Satanás, todas as ciladas. Por isso que a Bíblia diz, Isaías 54, versículo 17, que nenhuma ferramenta é preparada pelo diabo contra nós prosperará. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Isaías 54, versículo 17. E toda língua que se levantar contra nós vamos condenar. Nenhuma ferramenta. Porque Deus é maior que o diabo. Ele venceu a morte, venceu o pecado e está vivo. Subiu ao céu e virá nos buscar. Fique firme, porque vamos viver na contramão, rompendo em fé. Essa mensagem Deus colocou no meu coração amanhecido, porque passamos por dificuldades. Rompendo em fé. A cada dia que a nossa fé é provada. Rompendo em fé. Fique firme, porque o sangue de Jesus é maior, tem poder do qualquer tranca-rua, enxuto, caveira, Zé Pilinto ou qualquer entidade do inferno. É maior que todos os demônios estão no inferno, presos, amarrados, condenados, rompendo em fé. É a mensagem de hoje para aqueles que estão na luta. Deus abençoe e tenha um bom dia em nome de Jesus.